Muito bem, pessoal. Nós vamos trabalhar agora o primeiro módulo, módulo 1, princípios básicos na música. O que a gente trabalha nesses princípios básicos? Propriedades do som. A propriedade do som, ela abrange 4 propriedades, que são a duração, a intensidade, a altura e o timbre. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas, para que vocês consigam perceber como que elas se completam, como que elas se compõem e se completam dentro da nossa música. Começando pela duração. A duração é uma propriedade que define se a nota vai ser emitida por uma duração mais longa ou mais curta. Vamos dar um exemplo do nosso dia a dia. Se você escuta um assovio, alguém que está chamando outra pessoa ou chamando um animal por um assovio, a gente faz um som mais longo, certo? Imagina aí com você um assovio. O som geralmente é mais longo. Você mesmo cantarolando alguma coisinha assim, né, na sua cabeça. Ou se você escuta o piado de um pássaro, normalmente você vai perceber que ele é um som curtinho, né? O piado de um pássaro, imagina aí, é um som curtinho. Agora vamos transferir isso aqui para música. Para música, como que vai ser? Se você escuta, por exemplo, o arco de um violino tocando, você vai perceber que o arco tem um certo tamanho, tem uma certa proporção de medida, que conforme ele passa na corda, o som fica um pouco mais longo. Agora, se ele é tocado de uma forma beliscada, que é o que a gente chama de pizzicato, você vai perceber que o som desse mesmo instrumento vai soar bem mais curtinho. Então a duração ela abrange isso, a nota ou um acorde ser tocado e ser projetado por uma duração mais longa ou mais curta. Ok? Vamos seguir então. A intensidade ela caracteriza se o som vai ser tocado de uma forma mais forte ou se o som vai ser tocado de uma forma mais suave. Eu coloquei fraco aqui, mas fraco eu não gosto muito de usar essa expressão porque o fraco pode quase gerar uma conotação pejorativa de você falar assim, tá tocando fraco, tá meio sem vontade, ou coisa nesse sentido. Então, o suave funciona muito bem. Se nós batemos uma palma mais forte, você vai ver que, só pelo próprio nome que eu falei, uma palma mais forte, você percebe que o som, ele amplia, ele fica mais forte, né? Ele vai ter uma projeção maior. Agora, se eu faço uma palma mais leve, você percebe que o som fica bem suave. Quando a gente canta, quando a gente toca um instrumento, se a gente faz uma intensidade, se a gente faz muito forte, foi uma intenção, por exemplo, ali um piano, se você pega um piano e toca só baixando a mão levemente em cima do teclado, você vai perceber que o som sai bem suavezinho, bem levinho. Agora, se você bate a mão com mais força em cima do teclado, você vai perceber que o som ele fica bem mais pesado, assim, né? Você vai sentir como se fosse uma pancada sonora, por assim dizer. Tranquilo? Essa então coincidiz com a intensidade. Vamos seguir? Altura. Altura não é estatura, tá bom? Altura corresponde aos sons que são graves, médios e agudos. Aqui eu quero dar um exemplo para você imaginar um piano. Se você pegar um piano, você vai perceber que ele é um teclado bem extenso, de ponta a ponta. Quando você usa a sua mão esquerda, fica numa região que a gente caracteriza como grave. Quando você usa a sua mão direita, você toca numa região que a gente caracteriza como agudo. Agora, se você vem com as duas mãos mais ao centro do teclado, você percebe que você vai tocar uma região mais média. Vamos dar um exemplo do nosso dia a dia. Se você tem lá 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança. Um homem, uma mulher e uma criança. O homem, por definição, tem uma voz mais grave. A mulher tem uma voz um pouco mais média,
média em relação a quem? A criança, que normalmente tem uma extensão vocal um pouco mais aguda, até que ele se desenvolva na adolescência, puberdade, toda aquela questão. Então, se você olhar, grosso modo, homem tem uma tessitura de voz mais grave, mulher vai ter uma tessitura um pouco mais média, com relação a uma criança que vai ter uma tessitura mais aguda. Tá bom? Tranquilidade? Vamos seguir? O timbre. O timbre ele é um pouquinho mais chatinho para a gente explicar, mas eu vou tentar deixar de uma forma bem tranquila para vocês, tá? O timbre é o identificador da fonte sonora, como está aqui no nosso slide. Então, é muito comum quando às vezes a gente já tem uma certa intimidade com as pessoas, talvez hoje em dia não seja mais tão comum as pessoas ligarem diretamente para casa uma da outra, né? Mas sim para o celular. Mas vamos supor na hipótese de você ligar na casa da pessoa. Se você ligar na casa da pessoa, se você já for atendido pela pessoa que você já conhece, já tem uma intimidade, automaticamente você reconhece a voz da pessoa. Por quê? Por conta do timbre da voz. Agora, se você liga, por exemplo, na casa da sua namorada, do seu namorado, e às vezes essa pessoa tem um irmão ou uma irmã que tem a voz aproximada, às vezes você pode se confundir. Você pode ser atendido por uma pessoa, achar que é outra, por conta que os timbres se parecem. Mas imediatamente que a pessoa se identifica dizendo se é ou se não é a pessoa com quem você quer falar, você vai perceber que o timbre já vai ficando mais associado no seu ouvido e você começa a perceber esses detalhes que, realmente, aquela pessoa que me atendeu não era a pessoa com quem eu queria falar. Um instrumento musical, se você pega, por exemplo, um piano, sei lá, qualquer marca de piano, pode ser 2, 3, 4 pianos fabricados na mesma série, na mesma empresa. Eles vão ter timbres diferentes. Levemente, muita sutilidade nisso daí, mas vai ser diferente. Por conta de corte de madeira, corda, metais que vão ali usando para prender as cordas e coisas nesse sentido. Então o timbre é uma característica, eu costumo falar que é uma espécie de RG da música, ou uma impressão digital da música. Por exemplo, acabei de fazer o gesto aqui, se você olhar, não vai dar para ver, é claro, mas os meus dedos são iguais, só que as impressões digitais são diferentes. E isso, na música, é o que a gente vai caracterizar como o timbre, né? Nessa questão de sonoridade. Ok?